Oi, seja bem-vindo ao nosso 7º episódio e último da nossa série Pentecostes. Eu desejo que essa mensagem chegue agora num bom momento para você e principalmente que ela encontre terreno bom, para que ela possa produzir muitos e abundantes frutos em sua vida. Hoje nós falaremos sobre o dom do temor de Deus. Mas antes da gente começar, eu gostaria de te convidar para que você possa curtir, para que você possa comentar, se inscrever nos nossos canais, ative o sininho, de maneira com que você também possa contribuir para que essa mensagem chegue muito mais longe. Porque a cada uma dessas ações, é lógico que as redes sociais elas distribuem muito mais. Então eu quero te convidar, comenta o nome de alguém, comenta aquilo que mais te tocou, comenta aquilo que você gostaria de dizer para cada um de nós, porque isso faz também com que você contribua com a evangelização. O tema do nosso episódio de hoje é Pentecostes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 13 e alguns outros versículos seguintes. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como de um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Apareceram então línguas como de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Encontravam-se em Jerusalém judeus devotos de todas as nações que é debaixo do céu. Quando ouviram o ruído, reuniu-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como que nós os escutamos na nossa língua de origem? Nós, que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, e os romanos aqui residentes, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciando as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Todos estavam pasmos e perplexos, e diziam uns aos outros: que significa isso? Mas outros zombavam: estão cheios de vinho doce. Pedro, de pé, com os 11 apóstolos, em alta voz falou à multidão: homens da Judéia e todos vós, que habitais em Jerusalém, seja do vosso conhecimento o que vou dizer. Escutai-me com toda atenção. Estes aqui não estão embriagados como podeis pensar. É apenas a 3ª hora do dia. Está acontecendo o que foi anunciado pelo profeta Joel. E depois a gente vai continuar essa passagem. Eu gostaria de começar partilhando ela com você, justamente porque ela vai nos contar sobre o Pentecostes, que é o tema da nossa série. O momento de Pentecostes ele é um momento muito importante. Se nós lembrarmos, o fato que acontece antes é justamente a ascensão do Senhor, em que o Senhor é elevado aos céus diante deles, e daí eles ficam olhando para cima, então os anjos vêm e perguntam para eles: o que vocês estão fazendo aqui olhando para cima? O Senhor não disse que vocês deveriam aguardar? Então façam aquilo que o Senhor disse, se mantenham juntos, se mantenham reunidos. E eles voltam para Jerusalém, até porque já se começava o sábado, e daí eles têm um máximo de que eles podem dar de passos para que eles, naquele dia lá, para que eles possam guardar bem o sábado. Então, eles voltaram para Jerusalém, como nós dissemos em episódios anteriores, e lá eles ficaram reunidos em comunidade, rezando. Ficaram ali partilhando, estavam ali com medo. Várias vezes vai dizer que as portas estavam trancadas porque eles estavam com medo. E esse medo não passou por eles verem Jesus. Porque muitas e muitas vezes Jesus teve que dizer de novo: ah, sou eu. Diante dos sinais, eles tiveram que perceber que era Jesus, muitas vezes. Mas ali, em todas, Jesus promete com que ele vai voltar ao Pai, mas ele mandará um novo advogado, mandará o Paráclito, mandará o Consolador, o Espírito da Verdade, e ele vai usar tantos termos que nós fomos trabalhando durante todo esse tempo, durante esses 7 episódios. É bonito que nesse momento eles estão lá trancados, com medo, entre todos os discípulos e Maria Santíssima. E então eles começam a perceber um vento forte. E daí vamos lá. Quando a gente está trancado em um lugar, como que a gente percebe um vento forte? A gente percebe um vento forte pelo barulho, pelas consequências, por todo aquele zumbido.
E se nós lembrarmos, quando começa aquele vento forte, logo a gente pensa já que vem uma tempestade, um tempo feio, e normalmente o nosso coração ele já se atemoriza. E acontece que nesse momento desce a eles como línguas de fogo, como se fosse fogo abrasador. Eles sentem aquilo lá queimando, e é bonito que diz que o fogo ele se reparte sobre eles. Olha assim, eles se repartiram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram repletos do Espírito Santo. Aqui nós vemos o mesmo milagre que acontece em cada Eucaristia. Quando nós dividimos a Eucaristia, nós não comungamos de uma parte do Cristo, mas nós comungamos do Cristo completo. Nós ficamos repletos. A mesma coisa. Quando o Espírito Santo desce e línguas como de fogo descem sobre cada um deles, ao se repartir torna todos eles repletos. Repletos do Espírito Santo. Se a gente olhar, quando eles começam a experimentar isso, eles vão experimentar muitos e muitos dons. Os 7 dons que nós falamos aqui, que são dons do Espírito Santo, os dons canônicos que nós trabalhamos, todos eles são dádiva do Espírito Santo, especialmente para uma pessoa que é repleta do Espírito Santo. Aliás, nós também falamos isso, que se você quiser conhecer uma pessoa, se ela é de oração ou não, se ela anda repleta do Espírito Santo ou não, é só olhar para a atitude. E a gente começa a perceber essa ação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Eu sei que a gente pode estar se perguntando nesse momento, né, mas eu já recebi o Espírito Santo, Tiago, como assim? Eu vou pedir o Espírito Santo de novo? O Espírito Santo ele foi nos dado no batismo. Mas quando nós pedimos o Espírito Santo de novo, quando nós pedimos um novo batismo, uma nova efusão, um novo derramamento, é para que esse Espírito Santo ele haja dentro de cada um de nós. Mas é importante percebermos que quando o Espírito Santo age, a gente sai. A gente sai em missão, assim como Pedro. Essa passagem ainda vai continuar, vai falar do que Pedro pregou. Aqui, Pedro, onde nós paramos, Pedro está falando de Joel, justamente o nosso episódio anterior, a profecia de Joel, de que o Espírito Santo seria derramado, mas nós já tínhamos falado da profecia de Ezequiel, nós falamos de Jesus aí também, né? No último episódio, de Jesus que anuncia isso numa festa de casamento, numa grande festa, que ele se levanta lá no meio. A outra profecia, depois de ele falar que no reino do Pai tem muitas moradas. E agora, essa profecia, ela se cumpre. Ela não é a profecia que foi dada por Jesus somente no momento da ascensão, não. Ela é uma profecia que ela já vinha sendo prometida há muito tempo. O Espírito Santo antes, ele pairava quando o mundo é construído. É assim que começa a palavra. E o Espírito ele vai testificar lá no final do Apocalipse. Nós precisamos e somos convidados a viver cheios do Espírito Santo. Não existe discípulo que não seja cheio do Espírito Santo. Não existe apostolado que não seja pelo Espírito Santo. Senão o apostolado ele vai acabando, ele cai, ele se desfaz. Quantas e quantas pessoas você já conheceu que eram pessoas realmente que traziam palavras maravilhosas, mas elas se esqueceram. Foram deixando o Espírito Santo lá, acomodado, parado, quer dizer, acomodado não, porque ele não se acomoda, mas a gente faz ele se acomodar, né? Porque a gente vai fechando o nosso coração, vai colocando ele lá no cantinho da vida. A gente se esquece, muitas vezes, do Espírito Santo. Às vezes porque a gente é autossuficiente, às vezes porque a gente quer o Espírito Santo só para o nosso bem próprio, que é o dom para mim. É preciso perceber que o dom do temor de Deus, do qual nós falamos hoje, o 7º dos dons, ele não é um temor de que eu tenho que ter medo de Deus, não. Ele não é um temor que me faz simplesmente um empregado de Deus, não. Ele é um temor respeitoso, ele é um temor de amor, é aquele temor em que eu olho, eu admiro e entendo da grandiosidade de Deus. Eu reconheço a grandeza de Deus. E daí então, o meu coração vê em Deus o meu tudo. E ao ver em Deus o meu tudo, eu entendo que eu preciso servi-lo com todas as minhas forças, que eu preciso amá-lo incansavelmente.
e que eu dependo dele e que eu preciso honrá-lo. Isso é temor de Deus. Temor de Deus não é a atrição, não é quando eu faço por medo do inferno, não. O temor de Deus, dom do Espírito Santo, é quando eu amo tanto e respeito tanto e reconheço tanto quem é Deus e a grandeza de Deus na minha vida, que Ele é meu tudo e eu não preciso de mais nada. E então eu sirvo, eu amo e eu faço o que for preciso, porque eu sei quem é Deus. Nós precisamos hoje reconhecer a pessoa do Espírito Santo na Trindade Santa. Nós temos que entender que cada vez que nós recebemos, que nós vivemos essa nova efusão do Espírito Santo, nós recebemos e vivemos a efusão de Deus em nós. É Deus que nos habita, é Deus que se move em nós. E quando Deus se move em nós, não dá mais para vivermos como antes. Embora o Espírito Santo ele desça como línguas de fogo, a mudança de vida ela não acontece de fora para dentro. A mudança de vida ela acontece de dentro para fora. Porque o Espírito Santo se move em nós, se move no nosso interior. Para que a gente possa entender um pouquinho mais porque é preciso clamar pelo Espírito Santo, eu quero te mostrar através de uma forma bem simples o que acontece em cada um de nós. Então, é como se nós fôssemos esse copo transparente, assim nascemos vazios. Somos nós feitos do barro. Tirar esse vazio. Pronto. E então, quando somos concebidos, nós recebemos vida. E essa água, ela representa vida. Vida que vem de Deus. Vida pura, transparente. Assim somos nós. Nós nascemos puros. Somos concebidos. Mas, lá no nosso batismo, nós recebemos então, através do batismo, o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é como açúcar, doce, que se mistura a nós, que nos traz um sabor diferente à vida, que dá sentido à nossa vida. Mas conforme nós vamos crescendo, conforme nós vamos experimentando tantas coisas propostas pelo mundo, pelas pessoas, acontece que nós experimentamos o amargor do pecado, como um limão. Muitas vezes esse azedume vai tomando conta do nosso coração, vai nos fazendo experimentar realmente um coração amargo, entristecido, rancoroso, vingativo. E assim, toda aquela beleza, aquela transparência, aquela doçura, ela vai se perdendo. Seu bebê, tá amargo. Por que tá amargo? Porque, embora nós tenhamos recebido o Espírito Santo, uma pessoa assim, ó, é aquela que deixou de clamar. Tá vendo? A gente vê o açúcar lá no fundo, vê o sumo do limão lá em cima, mas continua amargo. As situações difíceis muitas vezes acabam nos fazendo amargos. As dificuldades da vida, as labutas. Mas quando nós pedimos o Espírito Santo, quando nós pedimos essa nova efusão, quando nós pedimos para que o Espírito Santo haja em nós,
na oração, é como se nós movimentássemos o Espírito em nós. Ele ganha movimento, ganha vida dentro de cada um de nós. Ele começa a agir e nos traz vida dentro de nós. Então começa a acontecer a mudança. Agora sim. Por quê? Porque mesmo em meio a tantas dificuldades na vida, mesmo em meio a tantos momentos difíceis, quando eu tenho o Espírito Santo, isso dá sabor. Eu consigo enfrentar aquele amargor a ponto de se tornar um suco doce. Seria muito mais doce se não tivesse limão. Mas já temos a concupiscência, essa tendência ao pecado. Então, é preciso que nós trabalhemos com isso na nossa vida. Lutar contra o pecado a todo instante. E entender cada momento de dor como uma oportunidade de amadurecimento, de melhorarmos, de revermos. Mas isso só acontece quando nós clamamos pelo Espírito Santo na nossa vida. Quando nós pedimos que Ele venha ao nosso encontro. Quando nós pedimos que Ele faça em nós a sua obra. Só assim nós conseguimos experimentar. Acontece que, se a gente não mexe de novo, o açúcar começa a descer. E fica amargo de novo. Para que a vida não fique amarga, é preciso rezar, é preciso orar, é preciso clamar pelo Espírito Santo. E quando eu clamo pelo Espírito Santo, mais uma vez, eu permito com que viva uma nova efusão. E que tudo tenha um novo sabor. Compreende a importância de clamarmos pelo Espírito Santo? Nós precisamos, dia a dia, clamar pelo Espírito Santo. Nós precisamos pedir dia a dia para que Ele mude a nossa vida. Para que Ele trabalhe em nós. Para que Ele faça acontecer na nossa vida aquilo que é o plano, o desígnio de Deus. Eu reconhecer de que eu não sou ninguém sem a presença de Deus na minha vida. Isso é o santo temor de Deus. Mas mais uma vez, essa mudança ela não é de fora para dentro. Não tem que acontecer alguma coisa fora. Não tem que participar, de um momento que me trouxe um sentimento. Não! A ação do Espírito Santo, muitas vezes ela é silenciosa. Como aquela brisa que nós falamos anteriormente. Lá do livro de Ezequiel. Que ele esperou no trovão, esperou no terremoto, esperou na ventania, mas o Espírito Santo veio como uma brisa leve. E que se ele não tivesse atento, ele nem perceberia. Meu irmão, pode ser que você tenha experimentado grandes ações do Espírito Santo na sua vida. Mas pode ser que você não está percebendo, mas ele está trabalhando em você. A cada vez que você clama, o Espírito Santo trabalha dentro de você. Ele trabalha no seu coração, ele trabalha na sua vida. Ele realmente te traz vida nova. Mas a mudança, ela não é exterior. A mudança ela é interior, atitude. Senão a gente vai ficar achando que nem aquele pai que foi passear pela primeira vez na cidade e foi lá com o filho. E eles viram pela primeira vez um prédio. Um prédio alto assim, eles nunca tinham visto. Eles moravam sempre no sítio, quase não saíam de lá. E daí moravam, a cidade que era próxima ela era bem pequenininha. Daí um dia eles foram para a cidade grande e eles viram lá um prédio. E quando eles chegaram lá naquele prédio, eles sentaram assim na recepção e ficaram lá esperando. E daí de repente eles viram as portas do elevador se abrir. Viram que a pessoa ali apertou um botão, a porta abriu e a pessoa ficou ali esperando. E daí o pai cutucou o filho e falou: filho, você viu aquela máquina ali? Bonita, né? O filho falou: é bonita, pai. Olha lá, tem até uns números lá em cima.
O que será que é aquela máquina? Olha lá, lá. A mulher apertou. Eles ficaram olhando lá. Uma senhorinha. Ela entrou. A porta fechou. Um cutucou o outro. Ela falou, lá. Pai. A máquina engoliu a mulher. Daí o pai falou, filho, deve ser que nem aquelas máquinas lá que a gente coloca que lava o carro. A gente coloca o carro lá dentro, o carro volta, tá lavado. Daí eles viram, o elevador começou a subir, né? Então eles começaram a ver o número lá. 1, 2, 3, 4, 5. Até que chegou no 10 e parou. Ele falou, lá pai, tá subindo. O pai falou, deve ser porque demora 10 minutos. Será? Deve ser porque demora 10 minutos lá. Foi aumentando. E daí de repente começou a baixar. Começou lá 10, 9, 8. Daí o pai falou, lá, filho, tá voltando. Tá diminuindo. Olha lá, o número tá diminuindo. De repente, abriu a porta do elevador. E saiu uma mulher jovem, bonita. O pai cutucou o filho e falou, olha lá, filho, olha o que essa máquina fez. Corre lá buscar sua mãe. É isso. Muitas vezes, nós achamos que nós vamos entrar numa máquina que vai fazer milagre. Não! A nossa atitude tem que ir mudando no dia a dia. A nossa atitude precisa ir fazendo essa mudança acontecer dia a dia. Nós precisamos clamar por esse Espírito Santo dia a dia. Sim, lá no começo da igreja nós experimentamos um Pentecostes, que o Espírito Santo desceu como línguas de fogo. E depois ele continuou trabalhando na vida da igreja. Mas as pessoas reconheciam justamente os apóstolos, os discípulos, porque eles viviam diferente, porque eles viviam repletos dos dons do Espírito. O dom de conselho, de piedade, o dom de temor de Deus, o dom da sabedoria, do entendimento. Eles percebiam todos esses dons nas pessoas. Eles percebiam elas vivendo de maneira diferente. Mais do que isso, levava aqueles discípulos a pregarem, a anunciarem, mesmo sem ver. Por isso que eu disse, não fique esperando você sentir um negócio diferente para o Espírito Santo agir na sua vida, não. Ele vai agir a cada vez que você pedir. Por isso não canse de clamar, vinde Espírito Santo. Foi por isso que nós começamos a coroa do Espírito Santo. Aliás, talvez e muito talvez você esteja ouvindo esse raiz, que é esse vídeo completo, num sábado, que vai ser quando vai ser postado, ou talvez até no domingo de Pentecostes. Se você entrar aí no meu Instagram, você vai ver que todos os dias de manhã nós rezamos, até no domingo, a coroa do Espírito Santo. 7 mistérios de 7 contas clamando, vem Espírito Santo. Para que nós possamos experimentar essa ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos clamar por esse Espírito Santo. E digo mais. Em nenhum outro momento, ao longo de todos esses séculos que nos separaram daquele primeiro Pentecostes, em nenhum outro momento, nós vimos um derramar do Espírito Santo como nós temos visto nos dias de hoje. Em todos esses séculos que se passaram, a gente não viu um derramamento do Espírito Santo tão grande como nós vemos nos dias de hoje. Um derramamento que traz vida nova, que traz conversão. Quantas pessoas convertidas de maneira radical. E quantos outros que não viveram, que não clamaram por esse Espírito Santo deixando. Aliás, se você é uma pessoa que caminha há bastante tempo, muito provavelmente você vai olhar e você vai ver que muitas pessoas passaram por você. E hoje já não caminham mais. Porque deixaram de clamar pela presença do Espírito Santo. Nós não podemos deixar. Não é o Espírito quem depende de nós. Somos nós quem dependemos do Espírito Santo para viver e para viver em abundância. Para viver essa vida nova. Nós somos convidados nessa festa de Pentecostes a clamar pelo Espírito Santo na nossa vida. E é isso que nós precisamos fazer. Especialmente nesse dia, nessa solenidade, nós queremos clamar, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo com os 7 dons, vem Espírito Santo com todos os outros dons, vem Espírito Santo com moções, com carismas e age em nós. É isso que nós precisamos pedir hoje.
O Espírito Santo, ele precisa produzir vida nova em cada um de nós. E essa vida nova, mais uma vez, ela não começa por atitudes exteriores, mas por atitudes interiores. É preciso uma decisão da nossa parte anteriormente para que o Espírito Santo então nos invada. Aqueles discípulos, eles experimentaram aquele derramar do Espírito Santo porque eles voltaram para Jerusalém, porque eles ficaram reunidos em comunidade, porque eles estavam em oração e principalmente eles estavam na presença da Virgem Maria, assim como Jesus tinha indicado. E nós só experimentaremos esse derramar do Espírito Santo hoje na nossa vida se nós estivermos na comunidade, se nós estivermos em oração, se nós estivermos comungando e especialmente se estivermos na presença da Virgem Maria. E daí então nós experimentaremos essas línguas como de fogo descer sobre cada um de nós, como nunca antes foi experimentado. Todo esse novo derramamento, ele começa a partir do Segundo Concílio Vaticano. Quando o nosso amado São João 23 convoca um homem que era gordo e santo. E eu costumo brincar que ele era gordo e santo porque o tamanho da gordura dele ou o tamanho dele era muito grande. E muitas vezes as pessoas olhavam para ele dessa forma. Muitas vezes ele foi discriminado por conta disso. Muitas vezes ele sofreu na pele ter sido chamado de gordo, de cornono por conta da região da Itália que ele morava, como se ele fosse burro. Porque é uma região pobre. Ninguém acreditava que ele seria papa. Porque ele era um homem que andava de sandálias, de maneira simples e humilde. Assim que ele chega no Vaticano, dizem, os relatos, que ele foi abrir uma janela e alguém correu lá e falou: Santo Padre, não podemos abrir essas janelas, porque senão os ares do mundo entrarão na igreja. E diz que, naquele momento, ele entendeu que a igreja estava se fechando em si. Que a igreja não estava saindo em missão. Diz então que ele abriu aquela janela, ele olhou para os seus auxiliares e disse: a igreja precisa de novos ares. E então ele convocou o Segundo Concílio Vaticano. Quando começa o Segundo Concílio Vaticano, ao entrar para fazer aquela celebração da missa de abertura, ele começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e diz então, o Senhor esteja convosco. E a grande resposta: e com o teu espírito. É que aqui no Brasil a nossa resposta é um pouquinho diferente. Mas na maior parte do mundo é essa a resposta na acolhida, A gente fala que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, o Padre fala. E a gente responde: o amor de Cristo nos uniu. Mas na maior parte dos lugares a gente vai ouvir que e com o teu espírito. Isso é, que o Espírito Santo esteja junto. E daí, nesse momento, quando ele faz essa abertura, logo depois vem o ato penitencial. E diz que São João 23, quando ele foi começar o ato penitencial, ele olhou para todos aqueles bispos, aqueles prelados, cardeais, e disse, convidou-os ao ato penitencial, dizendo: peçamos a Deus a graça da nossa conversão. E naquele momento, muitos bispos foram embora. Como assim? Conversão? Eu, um príncipe da igreja? Pois foi nesse espírito que se começou o Concílio Vaticano II. Em que hoje nós temos a Santa Missa na nossa língua vernácula, para que nós possamos compreender. E quantas vezes nós perdemos a oportunidade? Antes, as missas rezadas em latim, e muitos não estudavam, nem entendiam. Às vezes estavam lá e passavam ilesos diante de toda aquela graça sem entender. Mas ao mesmo tempo, nunca deixaram de ser alcançados. Porque Deus trabalha no homem, sempre que o homem se coloca de maneira disponível. Sempre que o homem se abre à ação de Deus. E hoje, que nós ouvimos na nossa própria língua,
Muitas vezes nós estamos na missa e não prestamos atenção nas palavras do Padre. Nós deixamos passar o momento. Nós não permitimos com que o Espírito Santo trabalhe em nós. Meu irmão, minha irmã, a nossa vida não pode mais ser a mesma. Ou nós ficaremos pelo caminho. Estamos chegando em tempos, e pode olhar em volta, em tempos difíceis para a igreja. E só vai permanecer quem estiver repleto do Espírito Santo. Não dá para ser de outro jeito. Não dá para ser mais ou menos. Não dá para ficar esperando alguma coisa de fora acontecer para mudar. Não dá para eu buscar a Deus só por medo do inferno. É preciso que o dom do temor de Deus seja infundido em cada um de nós, para que nós possamos reconhecer a grandeza e a grandiosidade de Deus, entender Deus como o nosso tudo, a nossa paixão, o nosso amor, a nossa alegria, para que a gente possa dar tudo e fazer tudo por Ele, com Ele e para Ele. Nesse último episódio da série Pentecostes, eu quero te convidar a comigo clamar por esse Espírito Santo. Peça. Se você quiser, você pode fechar seus olhos ou abaixar sua cabeça, onde você estiver. Temos aqui uma imagem de uma pomba representando o Espírito Santo, assim como ele se manifestou por muitas vezes. Temos também a imagem de Nossa Senhora de Pentecostes, ela que estava em oração, junto, lá naquele cenáculo, clamando pela misericórdia de Deus, clamando por esse novo advogado. E é hora da gente pedir. Que nós possamos rezar agora. Peça, Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Pai bendito, nós te clamamos em nome de Jesus, derramai sobre nós o Espírito Santo. Vem sobre nós, ó Espírito Santo, Tu que és o Paráclito, o advogado, o Consolador, o prometido por Jesus para cada um de nós. Vem Espírito Santo realizar obra nova no nosso interior. Vem Espírito Santo como fogo abrasador, queimar os nossos corações. Vem Espírito Santo aquecer os nossos corações mais uma vez. Vem, ó Espírito Santo, como água viva, como água pura, água fresca, que vem realmente nos trazer alívio em meio a tantos desertos, em meio a tantas dificuldades. Mas como água viva e água pura, vem, ó Espírito Santo, e nos lava de todo pecado, nos lava de todo mal. Vem, ó Espírito Santo, e nos lava por completo, para que nós possamos ser novas pessoas, novos homens, novas mulheres, que sejam de acordo com os planos de Deus. Vem, ó Espírito Santo, e derrama sobre nós do Teu amor, derrama sobre nós da fé, da esperança, especialmente por esses momentos que passamos. Venha o Espírito Santo ao nosso encontro, porque nós não conseguimos e não sabemos mais viver assim. Nós precisamos da Tua presença. Nós precisamos que o Senhor haja dentro de cada um de nós. Nós te pedimos, vem Espírito Santo em nosso socorro. Vem como brisa mansa, para que nos traga paz, para que nos traga e nos restabeleça a verdade, para que restabeleça em nós a confiança em Ti. Mas vem também como vento impetuoso, para que nos tome realmente, para que nos leve para o lugar onde é necessário. Vem, ó Espírito Santo de Deus, infunda em nós, ó Espírito Santo, dons, carismas, moções. Vem, ó Espírito Santo, e dá-nos a graça de sermos testemunhas fiéis e anunciadores, assim como Pedro naquele momento em que ele anuncia junto com os 11. E todas aquelas pessoas ali o ouvem em sua própria língua. Vem, ó Espírito Santo, e dá-nos esse mesmo dom, em que Pedro converte 3.000 homens novos, para que nós também, ó Espírito Santo, possamos experimentar essa conversão, e que através da nossa conversão tantos outros experimentem da Tua presença, experimentem do Teu amor. Vem, ó Espírito Santo, porque o nosso coração tem sede da Tua presença, porque o nosso coração deseja estar contigo, deseja recebê-lo como um doce hóspede da nossa alma. Vem, ó Espírito Santo, e se move dentro de cada um de nós,
para que nós possamos deixar todo esse amargor da vida e que esse amargor não nos tire mais a beleza de viver. Venha o Espírito Santo e nos traz de novo desejo por viver e viver em abundância. Venha o Espírito Santo e aquece o nosso coração. Coloca no nosso coração o desejo de comungar da palavra através da leitura da Santa Bíblia, de comungar da Eucaristia, de adorá-lo na Eucaristia. Venha, ó Espírito Santo, e nos dê o gosto de amar os nossos irmãos, como filhos do mesmo papai. Dá-nos, ó Espírito Santo, sabedoria diante das coisas da vida, mas especialmente para que nós possamos agir com sabedoria e experimentar do entendimento, da inteligência que vem de Ti, para que os nossos olhos não sejam como os olhos do mundo, mas que nós continuemos a ter olhos de fé, olhos piedosos, olhos confiantes. Vem, ó Espírito Santo, e realiza a Tua obra dentro de cada um de nós, para que nós possamos estar atentos aos Teus conselhos, mas para que também os conselhos que saem do nosso coração em direção ao irmão sejam realmente eficazes e realmente profícuos, que produzam muitos frutos, ó Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, nós pedimos a Tua intercessão, ó Virgem Maria, Virgem de Pentecostes, a Senhora que é esposa do Espírito Santo, que esteve repleta sobre a sombra do Altíssimo, que a Senhora nos ensine a ser dóceis à presença do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Ó Virgem Maria, nós pedimos a Tua intercessão, que a Senhora como mãe nos ensine a vivermos sob a ação do Espírito Santo, sob a presença do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, se levanta, ó Espírito Santo de Deus, dos quatro cantos do universo e sopra sobre nós, sopra sobre cada um de nós, para que nós experimentemos em plenitude a Tua presença. Vem, Espírito Santo de Deus. Coloca a mão aí sobre o seu coração, se você puder, onde você estiver, e vai pedindo: vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, porque eu quero ser realmente um homem. Você, mulher, diga: eu quero ser uma mulher realmente repleto do Espírito Santo, cheio. Quero ser realmente alguém cheio dos dons, não para mim, não para que as pessoas olhem para mim, mas que eu possa produzir muitos frutos para Ti, porque eu Te reconheço através do santo temor como meu Deus, meu Senhor, meu tudo. Eu estou aqui, ó Espírito Santo, vem sobre mim, vem em mim, realiza a obra nova. Se você hoje pensa em alguém, reza por essa pessoa, peça: vem, Espírito Santo, sobre a vida dessa pessoa também. Vá lembrando todo mundo e vá pedindo. Vá dizendo a Ele quem você quer que Ele visite, que Ele realize obra nova. Vem, Espírito Santo de Deus. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria, Senhora de Pentecostes, que concebestes o Salvador por obra do Espírito Santo, rogai por nós. Irmão, irmã, eu desejo a você uma linda festa, uma linda solenidade de Pentecostes. Mas, mesmo que você assista essa mensagem muito tempo depois, eu desejo com que esse Espírito Santo hoje te invada, te traga vida nova, e que essa mudança aconteça de dentro para fora, pela ação do Espírito Santo. Paz, bem e fogo a você. Se essa mensagem de alguma forma te ajudou, eu te peço que você
curta, compartilhe. Envie ela para tantas pessoas, para que muitas outras pessoas possam fazer a experiência da ação do Espírito Santo, assim como nós. Sinta-se abraçado, sinta-se abraçada, conte com as minhas orações. E até a nossa próxima série.